Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém, graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Nós estamos falando numa série de mensagens, e já foram 4, essa é a 5ª e a última. Nós temos falado a respeito do homem mau, dessa profecia que encontramos no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Mostramos aqui que o versículo 12, 13 e 14 mostra como o anticristo vai vir, vai agir. O versículo 15 mostra que a destruição dele também já está determinada e será repentinamente, subitamente. E o versículo 16, 17, 18 e 19 listam 7 coisas. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª a sua alma abomina. Nós já falamos e vimos Jesus nos evangelhos falando contra essas coisas. Vimos também estas coisas se manifestando contra o Senhor nos evangelhos. E hoje, para terminar essa série de mensagens, nós vamos mostrar para você que o anticristo virá agindo dessa forma. Por exemplo, os olhos altivos. O anticristo, ele tem os olhos altivos. Ele terá os olhos altivos. Nós podemos ver isso na carta do apóstolo São Paulo, na 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Está escrito assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha aí, olha a altivez aí do anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Está vendo, meu irmão, minha irmã? O anticristo, ele vai vir com soberba. Ele é soberbo por natureza. Em Jeremias, no capítulo 50, 31, veja o que Deus diz a respeito do anticristo. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Ou seja, ele é chamado de soberbo. O anticristo é chamado de soberbo, ele tem olhos altivos. Ele tem também a 2ª coisa que Deus odeia, que é a língua mentirosa. Nós podemos ver lá em Daniel, capítulo 11, 36, escrito assim: falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete. Ele falará coisas espantosas, ou seja, ele tem uma língua mentirosa, uma boca perversa, como nós já vimos. E lá no livro de Apocalipse está claramente dito o seguinte, no capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Essa altura, os anjos, a igreja já vai estar habitando no céu, e ele vai blasfemar até contra a igreja que fora arrebatada alguns anos antes. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Esses santos aqui é o remanescente de Israel, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, nós vemos a língua mentirosa, a boca perversa do anticristo também. Uma coisa que o Senhor odeia. As mãos que derramam sangue inocente. Em Apocalipse 13, 15 diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o anticristo vai derramar muito sangue. Ele vai derramar muito sangue, conforme nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Veja o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11. Diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram.
e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha aí, o anticristo vai derramar muito sangue inocente. As mãos dele derramam sangue inocente, como está escrito também em Apocalipse 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. O coração do anticristo, meu irmão, minha irmã, é um coração que maquina pensamentos perversos. Não é isso que está escrito lá em Provérbios? Ou seja, o coração que maquina pensamentos perversos. Nós podemos ver em Daniel capítulo 11, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Para vir caladamente e tomar o reino com engano, ele tem que maquinar. Ele tem que ter uma engenhosidade de pensamento para o mal. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente, virá caladamente. E cá embaixo, no versículo 25, diz aqui: porque maquinarão projetos contra ele. Ou seja, vemos aqui que ele maquina em todo tempo pensamentos perversos. Os pés do anticristo é a quinta coisa, né? Os pés que se apressam para fazer o mal. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 2, fala o seguinte, ó. Olha o que está dito aqui. E a besta que vier era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de ursos. De urso. Tá vendo? Fala dos pés do anticristo, que é pés como de urso. São velozes para fazer o mal. Minha amiga, meu amigo, essa é a quinta coisa que Deus odeia que nós vemos no anticristo. Testemunha falsa, que profere mentiras. Você sabia que o anticristo é uma testemunha falsa que profere mentiras? Você sabia que ele é mentiroso? Veja o que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 2:9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja que ele é uma testemunha falsa, ele profere mentiras. E por fim, ele semeia contenda entre irmãos. Olha o que está escrito aqui em Daniel 11:30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover. Voltará e atenderá aos que estiverem abandonado a santa aliança. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Ele pervertendo aos violadores da aliança, com lisonja, é semear contenda entre irmãos. Ele vai tentar semear contenda entre o povo de Israel. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, ele vai semear contenda entre os irmãos, entre os israelitas, os judeus, no tempo da ira. Pois bem, nós vimos aí então todas estas 7 coisas que Deus odeia. A sétima ele abomina.
na vida do anticristo, no filho da perdição. Mas eu termino essa mensagem outra vez lembrando que está profetizado também que o Senhor destruirá esse homem mau na sua segunda vinda. O Salmo 101:5 diz assim: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Quem é que usa de engano? O anticristo. Ele vai se assentar no santuário de Deus, na casa de Deus, lá em Jerusalém, ostentando como se fosse o próprio Deus, mas ele não vai ficar lá. E o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam iniquidade. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, o mal parece que vai prevalecer, mas só parece, porque a profecia, a palavra de Deus diz que o mal terá um fim. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais uma palavra. Nós terminamos esse assunto por aqui. Aqui seu amigo pastor Eliezer. Nós estamos no campo missionário aqui em Mariápolis, São Paulo, fazendo a obra de Deus. Se você quiser entrar em contato com a gente, pedir oração, o telefone é o 31 997 340420. E eu termino dizendo: Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.